Sejam muito bem-vindos a mais um belo papo. Estamos aqui com o Juliano Macedo. Juliano, obrigada por ter aceitado o meu convite e aproveitando, se inscreve no nosso canal, segue lá no Instagram, que vai ter muito assunto relevante, muitos cortes interessantes. E o Juliano é diretor regional da metodologia de Napoleão Hill Mastermind, um treinamento que fez toda a diferença na minha vida pessoal e profissional. Eu fiz em 2019 e venho acompanhando desde então. Juliano, conta para nós, como é para você ser um treinador de pessoas? Eu adoro responder essa pergunta, Tati. E antes disso, quero te agradecer pela confiança. É sempre um prazer bater um papo com você e até por conta do próprio Mastermind que nós criamos, né? Sim. Uma parceria verdadeira. E onde que está a proposta do Mastermind nisso tudo? É realmente uma aliança de mentes entre pessoas que têm objetivos bem definidos, né? Então nós temos os nossos objetivos bem traçados. Espero que possamos contribuir com você que está nos assistindo com relação ao que vamos compartilhar aqui, porque compartilhar informações relevantes, histórias e falar de desenvolvimento humano é um assunto que eu sou suspeito em dizer, mas eu poderia ficar aqui há horas falando sobre isso. E é esse prazer que eu tenho em contribuir na vida das pessoas, em contribuir no desenvolvimento delas, é o que me levou para dentro das salas, para que eu pudesse ser treinador, instrutor de treinamentos. Em 2015 eu decidi fazer essa formação, me tornei terapeuta comportamental pela Fundação Napoleão Hill, para que eu pudesse estar dentro de sala compartilhando dessa metodologia que você bem mencionou. E eu também sou fruto dela, porque em 2013 eu fui participante desse treinamento e de lá para cá eu não consegui mais sair dessas salas porque o impacto que isso teve na minha vida, no meu casamento, na minha trajetória profissional, na minha trajetória pessoal como pai, como filho, como amigo, como líder, teve um impacto significativo, foi um divisor de águas na minha vida e isso foi o que me levou para poder ser essa ponte entre os nossos participantes e a metodologia. Que interessante. Juliano, eu como líder tenho como missão passar para toda a minha equipe um certo caminho, uma certa direção, com coerência dentro de princípios, para que juntos a gente possa crescer, né, de uma maneira extraordinária, para que a gente possa viver o extraordinário dentro da nossa profissão, da nossa vida pessoal. Isso eu aprendi muito com você, venho desenvolvendo há muito tempo. Mas para você, como treinador desses líderes, você já respondeu parte dessa pergunta, porque realmente é algo que você vive, que você ama, e quando a gente ama o que faz, a gente faz com maestria. Mas para você, eu acredito que é um desafio tanto, né? Porque eu trabalhar com os meus liderados, eu tenho uma bagagem que muitos deles não têm, apesar de eu incentivar que todos façam o Mastermind, alguns fizeram, mas é diferente. E você está trabalhando diretamente com tomadores de decisões, a grande maioria, pelo menos 90%, né? Empresários. É um desafio que mexe um pouco e tira você da zona de conforto, ou para você é aquela adrenalina e realmente é isso que você quer? É o tipo de pergunta que me faz resgatar um pouco da minha trajetória, porque em julho desse ano completa uma década, 10 anos de trajetória profissional como treinador comportamental. E esses desafios, no início da minha trajetória, eu confesso que muitas vezes eu me colocava em xeque, entendendo se realmente eu estava conseguindo suprir as necessidades, atender as expectativas. Isso me confrontava um pouco mais, querendo me tirar da zona de conforto mesmo. Mas eu sempre tive muita convicção no que eu faço. Então, existe uma diferença entre confiança e coragem. No início era muito mais coragem do que confiança, porque a coragem é o enfrentamento do medo. Então, algumas devolutivas, alguns questionamentos, algumas perguntas novas que eu nunca tinha recebido me tiravam um pouco do centro, mas aquele desafio me encorajava a querer entregar o melhor e atender a necessidade, porque você me conhece, você foi minha participante, esteve comigo em sala por muitas vezes,
em muitos momentos, né, da nossa trajetória de 2019 para cá, mas toda a minha energia, todos os meus pensamentos dentro de sala estão voltados para poder atender às necessidades e expectativas dos meus participantes, para que eles saiam dentro de salas entendendo a metodologia, preparados para executar e tenham resultados com aquilo. Então, o meu maior medo nos questionamentos era não conseguir atender às necessidades e às expectativas do meu participante. Hoje, quando eu me deparo com um participante de comportamento desafiador, aquilo me estimula, me acessa uma adrenalina. É como talvez um corredor que vai acessar uma velocidade mais elevada com o carro, é como um paraquedista talvez que vai pular de um salto um pouco mais alto, é como aquele buscador por coisas novas, aí pular de bungee jump pela primeira vez. Então eu sinto aquela adrenalina, aquela coisa gostosa já, de olhar para aquele comportamento e já enxergar lá na frente a mudança daquele comportamento. Que legal. E isso me estimula demais. Que legal. Você me fez lembrar agora nas férias, nós estávamos em família em Santos e eu queria pular de paraquedas. Uhum. E aí não tinha paraquedas lá no dia, porque o tempo estava assim, assado, e aí a gente pulou lá não sei dizer ao certo nome, mas eu ficava numa cadeirinha. E o instrutor atrás, então era como se fosse paraquedas, parapente, alguma coisa assim. Uhum. E aí o rapaz ali, ele queria que eu sentisse aquela adrenalina e tal, e daí no meio, assim, quando a gente começou a voar, ele falou, nossa, olha que legal, olha ali do lado e tal. Eu falei pra ele, meu amigo, se você passar um dia no salão, você vai ver que é muito mais adrenalina do que isso aqui. Eu tô sentada, com a maior segurança do mundo, você tá conduzindo esse trem aí, você tá entendendo do vento, eu preciso de uma adrenalina um pouco maior. E eu sinto que necessito disso. Entendi. Esses dias eu tava conversando com meu pai e fui querendo me queixar, assim, de uma forma... Sabe quando a gente quer fazer um desabafo? Como eu sempre faço com você? Uhum. E ele olhou pra mim e falou, mas a gente ama, né, filha? Eu falei, eu amo, pai. Eu amo. O desabafar não é uma reclamação. Sim, não é uma queixa. Claro. Nós somos humanos, nós precisamos compartilhar experiências. É mais um compartilhar experiência. Porque já pensou se eu ficar guardando tudo? Aquela indignação, Não, eu vou ter que fazer um treinamento por ano? Uma sessão 5? Para poder jogar tudo para fora? O que não é nada mal fazer um treinamento por ano. Mas, assim, eu amo viver essa adrenalina. Eu amo... cada desafio de colaborador faz com que eu saia da zona de conforto, porque seria muito cômodo ter apenas ali padrão 2, padrão 8, aí pega um padrãozinho 5, aí já é mais desafiador. Se você quer entender um pouco mais sobre esses padrões, faz o Enneagrama, não é mesmo, Juliano? E temos turmas abertas. Temos turmas abertas? Temos. Quando vai ter? Nós vamos ter em julho. Em julho. Que legal. O Enneagrama é sensacional também para entender um pouco mais sobre você, primeiramente, e dos seus liderados, enfim, família e tudo mais. Então, eu sinto justamente isso. Eu conversava com uma amiga agora há pouco, ela falava, eu quero mais. Gente, que delícia conviver com esse tipo de pessoa. Que não para, não se acomoda, que chegou num patamar, tô bem, agora deixa eu parar por aqui, porque senão vai ficar muita coisa na minha cabeça. Gente, eu quero mais, eu quero viver, eu quero sentir essa adrenalina. E eu me encontrei muito no empreendedorismo justamente por isso. Mas não foi sempre assim. Em 2018, quando eu abri a minha empresa, a título de curiosidade, eu abri a empresa brincando de empreender, não é mesmo, Juliano? Eu fiquei um ano antes de conhecer o Juliano, sem muita noção de tipologia comportamental, de personalidade agradável, enfim, regra de ouro. E aí eu fui para a sala de aula e realmente foi uma virada de chave. E eu perguntava para ele agora há pouco, quantas vezes a gente pode fazer o Mastermind Vinci? E é ilimitado. É ilimitado. Eu tive algumas mudanças significativas depois do segundo treinamento. Mas eu não estive em sala refazendo o treinamento, né, Juliano? Eu tive a oportunidade de apoiar o Juliano numa turma que ele estava sendo, né, instrutor. E cada vez que eu ia para a sala, eu ia xingar ele, mas eu não posso. Vamos manter a compostura. Ele é tão inteligente que ele identificava onde era a minha dor, sem eu precisar falar. E o exemplo do dia, com aquele desafio que eu mais precisava superar,
ele colocava a Tatiane Bello lá na frente para mostrar para a equipe como que era aquilo. E eu pensava comigo, cara, na minha turma eu não consegui fazer. Como é que esse cara vai fazer isso? É uma turma que nós como apoiadores, olha a responsabilidade. Nós como apoiadores, a gente tem que dar o nosso melhor. Por quê? Porque tem ali 20, 30 pessoas, 40 pessoas em sala. Eu vou estar sendo o exemplo daquela ferramenta. E se não dá certo? E ele como instrutor e entendendo muito bem do ser humano e entendendo muito bem da Tatiane Bello e das minhas fragilidades, das minhas falhas, ele fazia justamente isso. Ele pegava naquele momento ali que ele falava, se a Tati não for desafiada nisso aqui, ela nunca vai virar essa chave, então ela vai. E eu já tive experiência, talvez você nem lembre, mas você já fez eu ser exemplo de 2 turmas seguidas da sessão 5, onde hoje quando perguntam para mim, nossa, como é que foi tua sessão 5? Eu falo, hoje em dia eu vou lá e faço super tranquilo, mas foi desafiador. Então, dependendo do momento que a gente está vivendo, algumas sessões são mais relevantes e fazem mais sentido, por isso que é muito interessante refazer, ter a constância, ter aquela persistência em querer sempre melhorar, não importa se já fez o treinamento Lince, não importa se já fez o Enneagrama, tá vivendo uma outra fase da tua vida que pode ser que absorva muito mais daquilo, sendo apoiador ou sendo aluno. E eu acredito por experiência própria que sendo apoiador, esse sair da zona de conforto é muito mais violento. E pegando o gancho da tua fala, qual é a percepção? Todos os meus apoiadores me dizem, Juliano, eu extraí mais coisas como apoiador do que como participante depois. Mas qual é a máxima? É como assistir um filme pela segunda vez. É como ir para uma viagem para o mesmo lugar pela segunda vez. É como ler um livro pela segunda vez. Então, toda a bagagem da primeira experiência me prepara para a segunda experiência. Então, eu já vou melhorado. É uma versão melhorada que está indo para o próximo ciclo, para a próxima turma, no caso do Mastermind. Exatamente. Então, a percepção é exatamente essa. Conseguiu tirar proveito nessas outras áreas porque foi preparado na primeira ocasião, na primeira oportunidade, como participante ainda. Sim. Então, por isso que o apoiador consegue extrair outras coisas novas. Sim. E você falou de sessão 5, eu estava numa sessão 5 agora aqui. Nossa, e amanhã tem uma sessão 5 também. E amanhã tem uma sessão 5 aqui em Ponta Grossa. Sim. Então, realmente nos tira da zona de conforto alguns momentos, mas cada etapa, cada momento dentro de sala é um aprendizado novo, porque o ser humano é uma pessoa nova. Sim. Com uma experiência nova, com uma percepção nova de vida, em um momento novo da vida. Sim. A empresa já progrediu, aumentou a equipe, ou talvez foi para uma outra área, fez uma mudança, né, de trajetória profissional, e tudo isso interfere na pessoa que vem para dentro de sala no momento que vem. Exatamente. Tem uma frase sua que eu nunca mais esqueci, que é: quem tem medo do ridículo não alcança o extraordinário. E ela foi dita na minha primeira sessão, primeira vez que eu fiz a sessão 5. E é realmente isso. Quem tem medo do ridículo não alcança o extraordinário. Quem tem medo de se expor, quem tem medo de pegar o celular e fazer um stories para falar uma experiência, ou para chamar para ser cliente, ou para chamar para viver aquele momento especial, o qual você viveu, acaba que não sai da zona de conforto. Nós estamos numa era tão digital, né, Juliano? É verdade. Que não ter medo do ridículo hoje em dia é essencial. Por que as pessoas têm medo normalmente, ao meu ponto de vista, né? Do julgamento. Talvez eu fale alguma coisa errada, vai pegar mal. Quem tinha que te aprovar já te aprovou, não é isso? Olha, gostei da tua fala. Quem tinha que te aprovar já te aprovou. Olha, essa fala vai dar um bom corte. Porque, assim, como diz Washington, como que é o nome, Juliano? George Washington? George Washington. Como diz George Washington, gostei do George Washington. Nós todos nascemos com as mesmas características ou com tudo que tem as grandes pessoas, que tiveram os grandes líderes, que tiveram as grandes pessoas. Nós temos 2 pernas, 2 braços, um cérebro para pensar, se sensato for. É isso aí. Então, ou seja, nós temos a capacidade. Por muito tempo eu ouvi que
Ah, mas fulano vai bem na escola porque tem o QI elevado. Até eu entender que QI, ele é moldado. E ficou como se fosse uma crença limitante na minha vida. Porque eu saí de um colégio estadual, cheguei no particular, eu quase reprovei. Olha só. E aí, foi o momento que eu mais ouvi isso. Eu falei, nossa, mas... Né, na época, muito imatura. E quando eu fui estudar o porquê que o meu cognitivo estava falho, que tem 2 anos que aconteceu isso, depois de uma queda, que eu acabei tendo traumatismo craniano e senti que eu estava um pouco lerdinha. E fui fazer um processo para chegar num diagnóstico que eu entendi muito bem sobre a neurociência, sobre o cognitivo, sobre a memória. Então, chegou uma fase da minha vida, Juliano, que eu não treinava o meu cérebro, porque eu passei por depressão, passei por... Aí teve algumas coisas que aconteceram, aí veio a queda, enfim, e altos e baixos, e eu simplesmente me coloquei naquela posição de coitada. Porque tudo acontece comigo. E aí eu já tinha empresa, eu falei, não, mas espera aí, a minha missão de vida é contribuir com a vida daqueles que estão debaixo do meu guarda-chuva, ou seja, os meus liderados. Eu preciso me aperfeiçoar para poder dar uma melhor oportunidade de emprego para eles, porque não é simplesmente abrir uma porta e dar oportunidade de emprego, não, eu preciso fazer a diferença deles de alguma forma. E aí eu fui atrás do diagnóstico e eu entendi que tudo é treino. Tudo é treino. Por que é muito importante, como eu falei agora há pouco, fazer e refazer? Se for preciso fazer uma vez por ano, faz uma vez por ano. Mas para cada momento desse treinamento, é um momento diferente da tua vida que você está passando, e que vai fazer uma diferença, né, considerável. E aí, depois de muito estudo, depois de muita leitura, livros, o meu melhor diagnóstico de algum livro é depois que eu leio pela 3ª vez. Olha só. Então, depois que eu consigo realmente analisar bem e falar, já teve livros que eu parei pela metade, que para mim não estava indo. Entendi. Aí alguns eu decidi só ouvir, outros eu acabei não terminando, mas aqueles que eu me conectei de verdade, eu fiz ali 2 a 3 vezes a leitura para poder realmente extrair tudo de bom que tinha naquela leitura. E o nosso cérebro, ele tende a nos sabotar. O nosso cérebro tende a cair na zona de conforto quando realmente... eu estava conversando agora há pouco com uma médica, baixou a vitamina D, baixou a vitamina B12, não está fazendo exercício físico, não está se alimentando bem, alguma coisa no teu corpo vai responder. Uhum. E quantas vezes deu ir no treinamento do Juliano Macedo, quando eu fiz em 2019, sem comer, na correria. Chegava na hora do intervalo que tinha um lanche, eu era a primeira a chegar na mesa, porque realmente eu estava com muita fome. Como que eu ia absorver bem aquele treinamento? Uhum. Então, a responsabilidade, quando nós queremos adquirir algum treinamento, quando queremos participar de algo que é para agregar, metade é minha como aluna, outra metade é tua como instrutor. É uma troca. É uma troca, e eu não posso jogar essa responsabilidade 100% pro instrutor. Uhum. Eu não posso jogar a responsabilidade daquela porque eu paguei, eu quero sair daqui expert na metodologia de Napoleão Hill. Não, gente, que é isso? Não é assim. Claro. Então, para tudo na nossa vida, eu entendo que, e se eu estiver errado, por favor, me corrija, que é treino, é persistência, é sempre querer fazer mais e melhor para poder chegar num ponto de passei desse nível, qual é o outro nível que eu vou alcançar? E sempre tem outros níveis. Então, qual é o nível da régua que eu estou hoje, que eu quero, e qual é o que eu quero alcançar? Qual é o meu estado atual? Qual é o meu estado desejado? Tudo isso é algo que eu coloco tanto em minhas orações, como nos meus planejamentos, no meu painel de visualização. Na época, nós fazíamos na última sessão, tínhamos como se fosse um painel de visualização para a nossa vida daqui a um ano. E aquilo também mexeu muito comigo. Como que eu quero estar daqui a um ano? E quantas pessoas eu encontro hoje que me perguntam até hoje... Eu não tenho postado mais em sala porque eu não estou mais em sala com o Juliano. E tive a oportunidade nessa turma que está em andamento, mas não consegui. Mas ainda me perguntam, viu? Recebi lá um convite para ir numa reunião do Mastermind. Você que fez, o que você me disse? Eu falo para todos, vai e confia. Vai nessa primeira reunião e confia, mas vai aberto. Se for descrente, ou não está no melhor momento, ou
não está se alimentando bem, não está com as vitaminas em dia. É tudo um conjunto. Não é mesmo, Juliano? E assim, Tati, o que é legal a gente observar, que as pessoas não procuram Mastermind se tiver tudo resolvido na vida, né? E quem já tiver com tudo resolvido na vida, por favor, me passa o contato que eu quero saber como que você conseguiu, porque não... Né? Nos ensine. Nos ensine, porque é um trabalho diário. Não é mesmo? E aonde eu ia tocar no ponto que você mencionou, né? Às vezes as pessoas estão com a vida um pouco desequilibradas, algumas áreas da vida. O importante é o participante vir aberto. Ah, mas eu preciso alinhar algumas coisas. O legal é que a gente vai conseguir alinhar isso dentro de sala, né? Na sessão 3, por exemplo, a gente trabalha ali a roda da vida. O participante vai olhar para dentro das 12 principais áreas da vida para poder dar destino para cada uma delas e já sai com ferramentas aplicáveis para sair dali aplicando, colocando em prática. Então, qual que é o melhor momento para vir para dentro de um treinamento Mastermind? É o momento que você enxerga que algo precisa melhorar. Exatamente. É o melhor momento. Eu sempre digo que o primeiro passo é tomar consciência de que realmente precisa melhorar. E de encontro com isso, todos nós precisamos melhorar tudo. Claro. Ou seja, o treinamento é para todo mundo. E é um processo de aceitação, né? É um processo de aceitação. Eu reconhecer, peraí, eu percebo que depende de mim isso. Isso demonstra humildade, isso demonstra querer ser cada vez melhor, mas mantendo sempre... Porque uma pessoa que se acha bom o suficiente e tá ok, eu sou o melhor e tal, vai chegar uma hora que vai ver que, poxa, pode ser que eu estava enganado quando eu falei isso, porque chega uma hora que para, chega uma hora que barra, a gente vive em constante aprendizado. Mas, Juliana, eu quero te agradecer por ter aceitado meu convite, por ter vindo aqui nesse tempo teu que é super corrido, que eu sei que muito, para mim é muito importante a tua presença, mas eu sei que para você também é uma correria. Ele acabou de vir numa sessão, daqui a pouco ele já tem outra reunião, e eu falei para ele, eu faço questão que você esteja nessa gravação, porque nós estamos iniciando agora esse projeto, e ele é um dos responsáveis por eu ter essa vontade de vencer cada vez mais. Então, vai ter os cortes, com certeza, a gente vai ter muito conteúdo legal, e daqui uns 2 meses eu te chamo de novo pra gente continuar esse papo, porque se deixar, Juliana, passar horas aqui conversando e acaba que não tem fim. Por gentileza, deixa suas redes sociais, seu contato, para quem quiser contatar e saber mais sobre essa metodologia de Napoleão Hill. Obrigado pela oportunidade, Tati. Você que quer acompanhar e saber um pouco mais sobre nós, @mastermind_Campos Gerais é a nossa página profissional, e a minha página pessoal, eu compartilho algumas coisas às vezes ali, é Juliano Macedo _oficial. Então vamos ter o maior prazer de poder interagir e contribuir para o teu desenvolvimento de alguma maneira. E eu me coloco sempre à disposição, Tati. Sempre um prazer estar aqui batendo papo contigo. Obrigado pela confiança e conte sempre comigo. Muito obrigada.